Deus ficou falando hoje o dia inteiro na minha cabeça sobre promessa. Sobre promessa, sobre como cumprir a promessa, como viver a promessa, promessa. E ele falou isso, o processo para o cumprimento da promessa. E aí eu falei assim, uau! E por onde começa? E ele foi falando cada tópico, então é isso que eu quero entregar para vocês. Lembrando a história de Davi, ele era rejeitado pelo pai, ele era o menor da família, ele era o que ficava tocando, né, as ovelhas, ele enfrentou o leão, enfrentou o urso para proteger as ovelhas, matou o gigante, né? Mas antes dele matar o gigante, ele foi ungido por Samuel para ser rei sobre Israel, né? E aí essa história muitos de vocês já conhecem. Então, o primeiro ponto que eu quero que você anote aí é submissão à autoridade. O primeiro passo do seu processo para o cumprimento da sua promessa é, uma vez que você recebeu a promessa, uma vez que você tem uma palavra liberada sobre a sua vida, você lembrar do primeiro ponto, submissão à autoridade. Como assim? Se você reparar, Davi, ele foi submisso ao pai, mesmo sendo tratado mal pelo pai, aos irmãos, à mãe, a Deus, ao rei e ao povo. Então, ele se colocava como servo, submisso a todos aqueles que tinham uma autoridade estabelecida sobre eles. Por que eu estou falando isso? Porque Davi, quando foi ungido rei, se fosse uma pessoa vaidosa, uma pessoa egocêntrica, ela poderia muito bem falar assim: não, fui ungido rei, então, no passe de mágica, estalar os dedos, pronto, todo mundo tem que se render a mim. Afinal de contas, ele já tinha sido ungido, ok? Mas não, mesmo sendo ungido, ele ficou vivendo o processo dele de crescimento, esperando que Deus desse o momento certo, a chave certa, a oportunidade dele virar rei. Não foi Davi que foi construir o reinado dele com a força das próprias mãos. Foi Deus que foi conduzindo ele até ele virar rei, ok? E se você olhar a história de Davi, você vai ver que em vários momentos as pessoas tentavam dar um jeitinho de ele virar rei. Quando Saul morreu, antes de Saul morrer, o povo que era do lado de Davi, que sabia da promessa, queria dar um jeitinho para ele virar rei. Joabe era um que tentou, que falou assim: por que você não mata Saul? Então, e ele foi fiel, submisso à autoridade até o fim. Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou. Por quê? Porque ele tinha um princípio sobre a vida dele, que era submissão à autoridade. Nas nossas vidas, o que eu quero trazer isso para as nossas vidas? Quando você recebe uma promessa, por mais grandiosa que ela seja, você não pode permitir que no teu coração entre orgulho, vaidade, ego e razão própria. Como assim razão própria? Querer fazer a promessa com a força das suas mãos. Porque você precisa entender que a promessa não é sua, a promessa é de Deus. E se a promessa é de Deus, você precisa entrar em parceria para saber até quando você vai falar, o que você vai fazer e quando você vai agir. Davi não fazia absolutamente nada sem que Deus orientasse ele a fazer. Tirando o pecado que ele cometeu lá na frente, ele, em regra, ele fazia tudo sobre submissão e sendo conduzido por um profeta. Ele não colocava os carros na frente dos bois. E eu quero que você avalie na sua vida as promessas que você tem. Eu tenho certeza que todos vocês têm várias promessas. Se é sobre ministério, se é sobre família, se é sobre casamento, se é sobre filhos, se é sobre conversão de marido, se é sobre um financeiro, vocês têm promessas. E eu quero que você avalie o seguinte: o quanto você tem sido submisso à autoridade. Submisso à autoridade do esposo, não quer dizer que você vai ser pau mandado, nada disso. Submissão não é isso. Submissão é andar na mesma visão, né? Respeitar ele no papel que Deus delegou a ele, mas você também respeitar o seu papel de autoridade espiritual na sua casa, ok? Submisso às autoridades na igreja, aos governantes. Deixa eu fazer um parêntese aqui. A Bíblia diz
que não existe nenhuma autoridade na Terra, nenhuma autoridade estabelecida na Terra que não tenha sido estabelecida por Deus. A partir dessa premissa, eu não posso falar mal dos meus governantes, eu tenho que orar por eles. Eu não posso, concordando ou não concordando, não é nosso papel julgar, ok? Então, não é nosso papel julgar os nossos pastores, nossos líderes, ok? Então, o primeiro princípio que eu quero deixar para vocês para você, o primeiro passo para o cumprimento da sua promessa é você ser submisso à autoridade. Seja em casa, seja no trabalho, seja na carreira, seja no governo, submissa à autoridade. Dani, mas essa autoridade me mandou fazer algo que é contra o que Deus quer. Obviamente, você vai obedecer a Deus, ok? Você vai ter sabedoria, vai pedir sabedoria, uma estratégia do Espírito Santo. Então, você tem uma promessa liberada sobre a sua vida. Primeiro passo, submissão à autoridade, que foi exatamente o que Davi fez. Ele não passou por cima do rei, ele não ultrapassou nada, nem sobre o pai. Olha só, a Bíblia diz que quando Davi foi ungido rei, ele foi ungido rei, pequenininho ainda, ele não se posicionou dentro da casa dele como se ele fosse rei. No dia seguinte, ele foi cuidar das ovelhas. O que isso quer dizer? Você vai receber uma promessa, mas ela não vai acontecer do dia para a noite. Essa promessa, ela tem um tempo de maturação, de preparação para que você consiga receber essa promessa. E quando você buscar atalhos no meio dessa promessa, você atrai maldição sobre a sua vida. Então, seja fiel à jornada literal de todo o processo para você chegar à sua promessa. Se você observar, uma pessoa pode até arrumar um atalho. Uma vez Deus falou para mim o seguinte, que o atalho quebra o princípio da promessa. Que princípio é esse que está na Bíblia? Então, a gente falou do princípio da submissão à autoridade. Qual é o outro princípio? O princípio da promessa, do processo. Tudo na Bíblia, em Eclesiastes 3, fala: há tempo para tudo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir. E fala várias coisas lá, depois vocês podem ler. O que significa isso? Deus estabeleceu um tempo para tudo debaixo do céu. E tudo é tudo, inclusive tudo que ele separou para as nossas vidas individualmente. O problema é que quando você não tem essa compreensão, você começa a ficar ansioso e Satanás te manipula pela ansiedade, você começa a atropelar e você começa a buscar formas humanas de resolver o problema, como Abraão fez, querendo dar um jeitinho de ter o filho da promessa de uma forma indevida que Deus não tinha mandado ele ter, quando ele teve um filho com Agar. Então, o que eu estou querendo te dizer? Quando você deixa a ansiedade de tomar sua consciência, tomar sua alma, suas emoções, há um sério risco de você atropelar o seu processo de amadurecimento espiritual. Então, não quebre o princípio do processo. Dani, tá doendo, peça força. Não fuja. Se você olhar na história de Agar, Agar foi a mulher que teve, serva de Sara, que teve um filho, Ismael, né? Um filho de Abraão. Teve um momento em que ela estava grávida de Ismael e Sara começou a tratar ela como escrava, tratar ela mal. E ela foge para o deserto. E um anjo aparece para ela e fala assim: volta e se submeta à sua senhora. Lá na frente, ela vai de novo para o deserto, mas agora porque foi expulsa. Que eu tenho uma perspectiva espiritual sobre isso, mas não vou falar sobre isso hoje. Mas ela, o que acontece? Ela vai agora com uma autorização para sair. Na primeira vez que ela foge, e o anjo fala para ela se submeter à senhora, Deus está falando o seguinte: eu nunca vou acobertar fuga. Então, quando você foge do seu processo, quando você busca um atalho para aliviar a sua dor, o peso da sua jornada, Deus não está mais te protegendo. Por quê? Porque naquela fuga ele não tem prazer, porque quebra o princípio do processo. Tem dores que você precisa passar, por mais que você não compreenda. Você precisa passar para você despertar em você uma ferramenta que é de Deus dentro de você, mas que se você não passasse por aquela dor, você nunca despertaria ela. Tem superações na sua vida que você precisa passar para que você adquira maturidade para poder ajudar outras pessoas.
E se você corta o processo, se você vai pelo atalho, você quebra toda a possibilidade de Deus te ensinar na jornada. Então, o que você tem que pedir para Deus? Anote aí. Peça a Deus força, sabedoria, inspiração e estratégia. Força, sabedoria, inspiração e estratégia. Porque com essas 4 coisas, você vai saber como suportar a dor do processo. Até Jesus passou por dores. A Bíblia fala que ele aprendeu a obedecer a Deus pelas dores que ele padeceu. Então, ele padeceu dores na terra. Ele, por mais que não fique falando muito quais foram as dores que ele padeceu, a Bíblia fala que ele padeceu dores. E não foi só a dor da cruz, foi a dor da jornada, ok? Então, vamos lá. Então, Davi, o primeiro passo, ele foi submisso à autoridade. Recebeu a promessa, ser submisso à autoridade. O outro passo, segundo passo, serviço. A Bíblia fala que para você ser grande, você primeiro precisa servir. A Bíblia fala que para você ser, quem quiser ser o primeiro, que primeiro sirva. Dani, mas o que significa isso? Olha só, quando você recebe uma promessa, você precisa primeiro servir a alguém que já tem uma autoridade sobre aquilo. Tipo ser um discípulo. Porque tem muitas pessoas que recebem uma promessa que vai ser pastor, recebeu uma promessa que vai ser juiz, recebeu uma promessa que vai ser, sei lá, uma grande autoridade. E ela já começa a atropelar com posturas e posicionamentos disfuncionais. Olha só a diferença. Eu não estou falando que você não pode internamente se comportar como se você fosse aquilo. Mas você não pode ser arrogante, você não pode destratar as pessoas, você não pode, nem se você estivesse lá, você poderia fazer isso. Quanto mais na jornada. Então, o que acontece? O princípio do serviço significa que mesmo quando você estiver naquele posto, você vai estar servindo a uma missão. Você não vai estar naquele posto para você ser servido. Dani, como assim? É simples. Um presidente, um juiz, um advogado, qualquer autoridade que você conhece, no exercício da função, ela serve. Essa é a primícia. Eu sirvo ao coletivo. Eu não sugo o coletivo. Lembra que o reino de Deus é sobre o coletivo, não é sobre o individual. Todas as bênçãos que Deus deposita na sua vida é sobre o coletivo. A finalidade é alcançar o coletivo, é trazer benefício para o coletivo, não é só para você individualmente. Então, se você parar para analisar sobre essa promessa que você tem sobre sua vida, será que a motivação da sua ação está sendo o coletivo ou está sendo o seu benefício pessoal? Você quer restaurar o seu casamento pelo coletivo, para que a sua família seja um exemplo para Deus, para que sua família resgate outras famílias, ou você está querendo resgatar o seu casamento só para você mesmo? Só para você ser feliz? Deus não protege uma motivação errada. E ele não faz aliança com essa promessa, com essa motivação errada, desculpa. Então, entenda, o princípio do serviço significa em tudo que eu for fazer, eu sirvo ao outro como se fosse a Deus, esperando que a recompensa venha dele. E aí você avalia essa sua promessa. Se você tem tido a motivação de servir ou de ser servido. Porque se a sua motivação estiver errada, aí vai ser um lugarzinho de deserto para que você aprenda a servir. Porque muitas vezes é muito fácil a gente querer ser servido o tempo inteiro. Mas a gente esquece que Deus, Jesus disse, se você quiser ser o primeiro, primeiro sirva. A Bíblia fala que o último será o primeiro. Mas quando você serve ao outro por amor, você entende que quem vai te honrar e quem vai ser o seu juiz, quem vai ser o seu justo juiz, quem vai te honrar vai ser Deus, não é o homem. Homem nenhum, gente, homem nenhum tem a capacidade de nos honrar tanto como Deus tem. Não faça nada esperando nada de ninguém.
Você quer uma bomba, uma blindagem contra a aprovação dos outros e reconhecimento? Faça tudo esperando a recompensa de Deus. É a maior blindagem que você pode colocar na sua alma. É fazer tudo esperando a recompensa de Deus e nunca de homens, homem algum. Quando você estiver analisando um processo, quando você estiver defendendo uma pessoa, quando você estiver atendendo uma pessoa, quando você estiver estudando, quando você estiver fazendo uma comida, quando você estiver limpando a casa, quando você estiver pregando, faça por ele, não pelas pessoas. Opa, peraí. Não esperando recompensa das pessoas. Correção, correção. Porque não tem como eu fazer algo para Deus se não seja, que não seja por amor às pessoas, porque Ele é o puro amor, ok? Então avalie se essa sua promessa, se a sua caminhada para essa promessa que tem sobre a sua vida tem sido por amor, se você tem servido por amor, sem esperar recompensa nenhuma, de homens, de seres humanos que são falhos. Porque se você estiver esperando de homens, isso vai doer em você até você aprender que você não pode esperar nada das pessoas e tudo de Deus. Vou falar de novo. Não espere nada das pessoas, mas espere tudo de Deus. Eu gosto muito do significado do meu nome, que é Deus é meu juiz. Eu já contei isso em uma live, mas eu vou contar aqui de novo. Na minha jornada como advogada, pública, enfim, dentro do governo, fora do governo, eu sofri muita humilhação em vários momentos. Eu comecei muito nova, né? 19 anos, era muito nova dentro do governo, e eu sofri muita humilhação, muito, enfim. Todas as vezes que eu era injuriada e que alguém inventava uma história a meu respeito, aquilo me machucava de uma forma assim que eu não sei nem como te explicar. Eu queria, sabe, vinha uma fúria de querer me proteger, e Deus falava assim: lembre do significado do seu nome. Aí eu respirava fundo: Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. E isso foi algo que eu aprendi quando eu tinha 20, 21 anos. Toda vez que alguém me afrontar, lembrar, Deus é meu juiz. Isso me ajudou a não querer fazer justiça com as próprias mãos e não atrair sobre mim maldição. Porque quando eu quero praticar vingança, eu já estou na frequência do diabo e saio da justiça de Deus. E avalie na sua vida se há algum gatilho de vingança e de punição. Se você está punindo alguém, se você de alguma forma, mesmo que indireta, você não está machucando alguém, deixando de servir alguém por vingança. Porque se tiver esse gatilho de vingança na sua vida, há uma grande probabilidade de você atrasar o processo do cumprimento da sua promessa, até que você aprenda a fazer por amor e esperar que a justiça venha e a recompensa venha de Deus. Se você olhar Davi, que é a pessoa que a gente está pegando como exemplo na Bíblia hoje, ele serviu ao pai, serviu aos irmãos, serviu ao rei que queria matar ele. Quantas vezes a Bíblia relata que mesmo Davi sabendo que Saul queria matar ele, ele ia lá e tocava a harpa para o espírito maligno sair de Saul. Ele servia ao povo. Ele servia. Esperando algo das pessoas? Não, ele já sabia que aquela humilhação era a jornada da preparação dele para receber a promessa. Sabe o que Deus estava fazendo com Davi naquele momento? Ensinando humildade para ele. Para que quando ele chegasse no cargo de rei, o caráter dele estivesse formado e forjado para não se corromper com o poder. Tanto que lá na frente, em Salmos, enfim, você vai ver que, mesmo Deus liberando profecias grandiosíssimas sobre a vida dele, ele se colocava perante Deus como um servo. Tipo, Deus, quem sou eu para você honrar tanto assim a minha casa? Quem sou eu para carregar o teu nome? O tempo inteiro ele se colocava no papel de e sou aqui para servir. É isso que você tem para mim, então eu vou te servir. Ele nunca se colocou como superior às pessoas ou como um rei, exceto quando ele cometeu aquele pecado com Batseba, ok? Que aí é um caso à parte. Terceiro ponto, que eu já comecei a falar, humildade. Entenda uma coisa, alguns aqui já ouvem muito sobre orgulho, né? Mas eu vou falar algo que Deus tem me revelado, que a porta do orgulho é o medo da rejeição.
Não tem como você ter humildade se você tem gatilhos de medo de rejeição, medo de desaprovação, medo de ser humilhado, medo de sofrer, medo. Porque todas as vezes que você estiver correndo o risco de sofrer algum tipo de maltratos, humilhação, tradução, humilhação, seu orgulho vai querer te defender e a humildade vai, ó, fugir de você. A Bíblia fala que a humildade precede a honra. E uma característica de uma pessoa humilde é que ela suporta a humilhação. Porque ela acredita e sabe que a recompensa vem de Deus. A Bíblia é um livro maravilhoso, essa Bíblia realmente ensina tudo pra gente. A pergunta é se a gente está aprendendo, se a gente está aplicando. Dani, você consegue aplicar tudo? Não, queridos, eu estou falando com você porque eu sou a primeira a ser tratada. Entenda? Quando eu falo para você, Deus trata a mim, entende? E eu estou falando para você e está vindo já coisas aqui que eu preciso melhorar. E é assim que funciona, ok? Só não estou tendo tempo de anotar aqui o que eu estou falando. Mas tenho certeza que depois eu vou anotar e vou aplicar na minha vida. Eu preciso viver o que eu falo. Coerência é uma chave para você receber credibilidade e autoridade, seja autoridade profissional, seja autoridade espiritual. Coerência. Não dá para você falar para alguém fazer algo que você faça diferente. E uma das principais formas que Deus tem de te tratar é fazer você ajudar outras pessoas. Todas as vezes que eu estou ajudando aqui, que eu estou liberando uma palavra, que eu estou fazendo uma live, vocês não têm ideia do tanto que Deus fala comigo. Quem faz mentoria comigo aqui sabe o quanto Deus fala comigo assim, né? É tipo, é o tempo inteiro, né? Então, entenda, eu não estou aqui como superior, estou aqui para servir vocês, ok? Então, o terceiro ponto da sua jornada para o cumprimento da promessa é fortalecer o seu couro para suportar a humilhação. Sem se vingar, sem criar mágoa, sem criar ressentimento, amargura. Dani, você está dizendo que eu vou ter que ser humilhada. Gente, sabe o que Jesus fala para os discípulos? Ele fala bem assim: fiquem felizes se te perseguirem. Entendam, o mundo não vai ter paz com vocês. Afinal de contas, se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Se me maltrataram, vão maltratar vocês também. O que Jesus estava falando? Ei, vocês vão me servir, vocês vão ter riquezas, vocês vão ter honra, vocês vão ter acesso a uma vida abundante, vocês vão ter autoridade espiritual, vocês vão ter poder do Espírito Santo, mas a quem muito é dado, muito é cobrado. Não pense que todas as bênçãos que Deus tem sobre as nossas vidas como cristãos significa que a gente vai viver no conto de fadas. Não, Deus já falou, eu vou te dar tudo isso para você suportar a humilhação, para você suportar ser perseguido, para você suportar a dor da jornada sem se macular, sem se distorcer, sem ferir a sua identidade, sem distorcer sua essência. Todo o poder do Espírito Santo em nós opera a perfeição e a maravilha de Jesus. Como assim? Me ajuda a suportar tudo sem me corromper, sem corromper o meu caráter. A vida cristã não é uma vida de... Sim, é uma vida de muita abundância, sim, nós temos acesso... Mas entenda, gente, aqui muito dado é muito cobrado. Muito é cobrado. E muitas vezes a gente quer só a bênção. A gente não quer o ônus da bênção. Tem uma frase que meu pastor fala muito, que eu gosto muito, duas. Uma é, precisa ter força interna para suportar a pressão externa. Você precisa ter força interna, que significa isso? Força emocional, para você suportar a pressão externa. Tudo que vem de fora. Mas ele fala também que você tem que ter força interna para suportar o peso da bênção de Deus. Dani, a bênção de Deus é pesada? Gente, a Bíblia fala em Eclesiastes, se não me engano, que a destreza em obras gera a inveja do seu próximo. Deus já está dizendo, quanto mais você crescer, mais pessoas vão te invejar. E inveja não dói, não. O que uma pessoa invejosa faz geralmente? Trai, né?
Então, assim, se você olhar, Deus está o tempo inteiro falando assim, queridos, fortaleça o seu espírito no Espírito Santo de Deus, para que vocês consigam suportar tudo que é humano, tudo que é terreno, sem se macular, sem se corromper, sem se tornar disfuncionais. E é tão forte isso, por quê? Porque, às vezes, o gatilho de ofensa é tão grande no nosso coração que qualquer coisa nos tira do prumo de Deus. A gente sai do culto, glória a Deus, aleluia, nossa, que bênção. Da porta da igreja até o carro já tá brigando com o marido, já tá brigando com o filho, já tá... Como assim? Entende? E assim, eu tô falando algo para vocês que é algo que Deus tem tratado em mim nos últimos meses. Quem tá me acompanhando sabe. O que eu estou vivendo hoje de paz, rapaz, mas teve muita confusão. Como assim, Dani? Ué, porque Deus amadureceu. Eu tô falando algo para vocês que eu passei recentemente. Deus tratou isso em mim, por isso eu estou falando. Ok? Beleza. Vamos lá. Eu anotei aqui características de Davi. Ele não tinha vaidade. Por que ele não tinha vaidade? Você não vai ver na Bíblia, Davi falando assim, eu sou o cara. O povo inteiro cantava, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E ele não tinha vaidade, ele não puxava aquela glória para ele. O que significa isso? Você precisa fortalecer o seu caráter para quando você receber a promessa de Deus, você não se corromper com elogios. Não se corrompa com elogios, ok? Ele tinha temor pela responsabilidade que estava sobre ele. Olha isso. Você imagina um pastorzinho de ovelha ser rei de todo Israel? Será que é pouca responsabilidade? Agora eu quero trazer para vocês a responsabilidade que nós temos. Todos vocês que aceitaram Cristo, vocês são cidadãos do céu, filhos de Deus e têm uma missão na terra. Toda vez que você procrastina, toda vez que você desobedece, toda vez que você não busca ajuda, toda vez que você é orgulhoso, toda vez que você não perdoa, sabe o que você está fazendo com você mesmo? Você está falando assim para Deus: eu não estou preparado para a sua promessa. Você não está representando a responsabilidade que está sobre a sua vida e a autoridade que está sobre você. E eu não estou falando isso para vir culpa. Eu estou falando isso para te trazer consciência. Você é muito poderoso em Deus e você pode vencer qualquer obstáculo. Mas quando você não fortalece o seu emocional, você não trata as suas feridas, você não fecha, não perdoa, você abre um rombo na sua alma que atrapalha o seu processo para atingir a promessa. É como se você retardasse, porque você fica preso no loop de dor, na dor da humilhação. E por não ser humilde suficiente para suportar, você fica preso naquele loopzinho e não passa para a próxima fase. Agora, no cenário perfeito, todos nós passamos pela humilhação, vencemos, uhul! Agora a gente vai para o quarto ponto, ok? E eu não quero falar aqui só derrota, misericórdia. A gente vai para o quarto ponto. O quarto ponto seja rápido. E aí, aqui, ó, os 3 primeiros pontos eu falei antes de Davi ser rei. O que ele passou, os 3 pontos que ajudaram ele a chegar aonde ele ia ser rei. Olha só, Davi ele era tão humilde, se você parar para observar, que mesmo quando Saul morreu, o filho de Saul assumiu o trono. Joabe, que era primo de Davi, queria fazer com que ele fosse rei a qualquer custo. E ele falou assim: não vou tomar o poder. Muitos pensam que logo depois que Saul morreu, Davi assumiu o cargo. Não assumiu. Quem assumiu foi o filho mais novo de Saul. Ele assumiu sem ter capacidade nem nada. Davi saiu e virou rei de Judá, porque a tribo se separou. Ele virou rei de Judá. Somente depois que o filho de Saul morreu,
é que o povo todo clamou para que Davi fosse rei. O que Davi quis dizer para Joabe? Eu não vou tomar por força. Deus me prometeu, Deus vai me dar. O que eu quero dizer sobre a sua promessa? Se Deus te prometeu, você não vai precisar passar por cima de ninguém, você não vai precisar quebrar os seus valores, você não vai precisar desobedecer a Deus, você não vai precisar mentir, enganar, trair. Você vai poder viver a sua jornada em amadurecimento. Ele vai preparar o momento de lidar. O problema é que muitas vezes você tem a visão do futuro, mas você, por não saber o como, do passo a passo, você trava aqui no início e você não dá nem o primeiro passo. E o problema disso é que quando você, por ver o futuro e não saber o como, você não dá o primeiro passo, você já está em desobediência. Quando Deus manda você honrar e não destratar e você destrata. Quando Deus manda você perdoar e você não perdoa, você está em desobediência. E aí você não dá nem o primeiro passo. O primeiro passo, às vezes, é ler um livro. O primeiro passo, às vezes, é fazer uma palestra. O primeiro passo, às vezes, é falar com uma pessoa. O primeiro passo é pedir uma ajuda. E tem vários pequenos passos para você viver até você chegar na visão. Só que você, por não ter esse passo a passo todo planejado na sua frente, você não dá nem o primeiro. E o problema disso é que você já começa a ativar na sua vida o gatilho de desobediência. E aí você começa a atrasar toda a jornada para o cumprimento da promessa. Beleza? Então, o quarto ponto é perdoar. Rápido em perdoar. Gente, olha que interessante. Depois que Davi foi rei, olha só o que aconteceu com Davi. Depois que Davi foi rei, tudo bem que ele teve traidores. O filho dele traiu. O filho dele tomou o trono dele. E Davi nunca se vingou de inimigo algum. Saul queria matar ele e ele não se vingou de Saul. O filho traiu ele, roubou o trono dele e ele não se vingou do filho. Queriam matar Absalão e ele não permitiu que matassem. O conselheiro mor dele traiu ele para apoiar o filho e ele não se vingou. Ele era rápido em perdoar os outros, mas ele era rápido em pedir perdão. Prova disso, ele peca, mata o marido, trai, adultera com Batseba, mata o marido dela para que não descobrissem o adultério por causa da gravidez dela. E quando Natan chega para ele no templo e fala assim, você cometeu algo errado, e assim, 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 ele imediatamente pede perdão. Rápido em se arrepender. Rápido. Se você olhar na Bíblia, ele o tempo inteiro está falando assim para Deus, Deus, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Deus, olhe dentro de mim, veja se há algum caminho mau. O tempo inteiro ele está se colocando, Deus me perdoa se eu fizer algo que te desagradou, me ajude a andar em retidão. O tempo inteiro a preocupação de Davi é obedecer a Deus, pelo tamanho da responsabilidade que estava sobre a vida dele. E você, com relação à sua promessa? O quanto verdadeiramente você tem se preocupado em obedecer a Deus? Pelas vidas que você vai salvar, pelas vidas que precisam ser impactadas pela sua vida, pelas pessoas que estão aguardando o que está dentro de você, pelas pessoas que estão esperando você superar esse problema e avançar. Porque se você não supera, você não ganha o certificado de Deus para poder ajudar. Já ouviu a frase? Curados para curar, libertos para libertar? Eu não tenho como curar uma pessoa se eu ainda estou fragmentado na minha alma. Eu não tenho como libertar uma pessoa se eu ainda estou aprisionada nas mentiras de Satanás. O quanto você tem se preocupado com o seu propósito, com a sua missão, com sua promessa, ao ponto de se submeter a perdoar as pessoas e se perdoar, gente. E pedir perdão o mais rápido que for. E não é aquele perdão da boca para fora, já viu? Aquelas, quem entende aqui de perfil comportamental, os estáveis principalmente são ótimos em fazer isso. Eu dei um conflito, então eles pedem perdão da boca para fora. É um perdão assim, desculpa qualquer coisa. Aí você tá falando do sentimento. Aí o estável vira e fala bem assim: ah, tá bom, me perdoa, tá? Te perdoo por quê? Você sabe por que você me feriu?
Você entendeu o que você fez de errado? Você não entendeu nada, por que você está me pedindo perdão? Esse perdão da boca para fora não serve de nada, sabe por quê? Porque não há arrependimento, não há quebrantamento. Quando você vai perante Deus pedir perdão a Deus, ele exige alguns passos para o arrependimento, para o perdão ser liberado. Consciência que errou. Quebrantamento. O que é quebrantamento? Eu não quero mais isso dentro de mim. Deus me limpa desse lixo. É tipo uma indignação pelo seu erro. Quebrantamento. Arrependimento. Remorso não é arrependimento, ok? O que é remorso? Culpa. Aí você vai lá. Quem já viu aquelas pessoas que vai perante Deus aí pecou? Aí foi lá e pegou a namorada, foi lá e, sei lá, cometeu algum pecado, mentiu. Aí vai perante Deus, fica lá com culpa e chora, 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 chora. Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa. No outro dia faz de novo. O remorso não gera mudança. O arrependimento, sim. O quebrantamento, sim. Porque o quebrantamento é a dor da alma e a liberação do espírito. O quebrantamento move a sua alma em dor de arrependimento por aquela, de repulsa por aquele pecado e gera uma reconexão do seu espírito com o Espírito Santo de Deus. É como se você liberasse seu espírito para realmente ser rendido ao Espírito Santo de Deus e ser tratado naquele erro. Beleza. Então, rápido em perdoar, se perdoar e pedir perdão. Quanto mais rápido você fizer isso. Dani, mas eu errei, eu não tenho remorso, eu não tenho. Ah, sim, eu acho que eu não fiz nada de errado. Ah, eu sei que é errado, mas assim, não me gera nenhuma dor. Peça ao Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo te quebrantar. Faça um jejum por isso. Deus, eu sei que é errado, mas eu preciso me redimir disso perante ti. Eu não consigo pedir perdão, porque para mim não faz sentido. Tem pessoas que fofocam da vida dos outros e acham que está tudo bem. Quando na Bíblia fala que é maldição, desculpa, que é abominação para Deus, fofoca, porque gera intriga entre irmãos. Para Deus é abominação e a pessoa está fofocando da vida dos outros e acha que adultério é mais grave do que fofocar, do que mentir. Ah, não, Dani, mas só contém uma. Estável também faz muito isso. Contei só uma mentirinha para não ter confusão. É mentira, querido. É mentira, sabe? A gente precisa entender que Deus não negocia valores. Deus não negocia a sua essência. Deus não negocia o preço que ele pagou pela tua vida. Ele não negocia. Ele quer você por completo, ele não quer você por metade. Quem já ouviu aqui a história do muro? Da pessoa que andava em cima do muro? Não? Vou contar. Tinha um muro e a pessoa estava em cima do muro andando. A mulher teve um sonho que ela estava em cima do muro e de um lado tinha anjos, pessoas vêm para cá e tal, vem para cá. E do outro lado tinha o diabo, quietinho. E ela sonhou que ela estava em cima do muro. E em um determinado momento do sonho, ela olha para o diabo e fica indignada, tipo assim, e os anjos estão, vem para cá. E o diabo está quietinho. E pergunta, seu pai não está pedindo para eu poder ir para o teu lado? Aí ele fala bem assim, porque o muro é meu. A Bíblia fala que Deus vomita o morno. Quem é o morno? É aquele crente que vai para o culto e canta de qualquer jeito. Aquele crente que vai para o culto só para esquentar banco. Que não vive o que prega. Que nem se arrepende verdadeiramente pelos erros que comete. Que acha que não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu negociar meus valores. E eu não estou falando isso para julgar você não, porque eu já fui uma crente assim. Infelizmente, não tenho honra e glória nenhuma isso. Infelizmente, mas eu precisei passar por isso para entender o que era ser um crente morno. Porque como eu nasci na igreja, é muito fácil quando você nasce na igreja, você esfriar e nem perceber que você está morno. Aí Deus permite que você vive uma rasteira para você perceber que você está morno,
que o morno, ele vomita, ele não quer gente morna. Ou você é quente ou você é frio. Até o frio Deus aceita mais do que o morno. Porque o morno é aquele cristão que contamina os outros. Tá ali na igreja, mas tá fazendo uma fofoca, tá contando uma mentira, tá ferindo o irmão. Ele tá morno, tá ali, ó, na média, tá em cima do muro. Ele tá jogando no território de Satanás dentro da igreja, contaminando os outros. Avalia o quanto realmente você tem sido um cristão. E eu não tô falando de perfeição, porque nós vamos errar. Mas o problema não é errar. O problema é o quanto você é rápido em se arrepender. O quanto você está com a sua mentalidade em querer obedecer a Deus e não praticar o erro e continuar no erro. Deus não está preocupado com quantas vezes você pecou. Deus está preocupado com qual é a motivação do seu coração. É obedecê-lo e permanecer ou é desobedecê-lo e achar que não tem nada a ver? É isso que é a balança dele. Porque errar e pecar, todo mundo peca. Não tem ninguém santo aqui. Não tem ninguém, nem eu. Então não se condene porque você cometeu um pecado e acha que esse pecado é maior que os outros pecados. Não, pecado é tudo pecado, queridos. É tudo pecado. Tá tudo no mesmo balaio ali. Agora, o quanto você tem que medir é, para eu chegar na minha promessa, eu preciso ter um coração quebrantado em me arrepender rapidamente. A velocidade que você se arrepende dos seus erros é o que determina a velocidade também que você vai alcançar, sabe por quê? Porque quanto mais rápido você se arrepende, mais rápido você volta a obedecer. O quinto ponto. Ah, tá, só um parênteses. No item rápido em perdoar, eu quero dar um destaque aqui: a culpa, acusação e intimidação. Anote aí: culpa, acusação e intimidação. Tome cuidado com essas três coisas. Porque culpa, acusação e intimidação te aprisionam ao pecado. Como assim, Dani? A memória do erro. O tempo inteiro você fica lembrando que você errou. A ingratidão, porque te leva para um lugar de não merecimento. E se você é culpado, você merece punição. Pela regra, um culpado merece punição e para prisão, pelo menos pelo direito penal, né? Então, se um culpado merece punição, sabe o que que você vai fazer com você mesmo? O tempo inteiro ficar se punindo. O tempo inteiro. Se culpando pelo erro, se culpando, trazendo à memória aquele erro. E quando você não estiver fazendo isso consigo mesmo, você vai criar uma situação para outra pessoa te lembrar do seu erro. E você está achando que é a pessoa que está fazendo, quando na verdade a sua falta de auto-perdão é que está atraindo essa acusação. Satanás só está usando a outra pessoa para fortalecer a culpa que ele sabe que tem dentro de você. Aí ele usa a boca do seu cônjuge, do seu irmão, da sua mãe, do seu filho, do seu chefe, para ficar o tempo inteiro reverberando a culpa que você carrega dentro de si. A acusação vem de fora para fortalecer a culpa interna. Então, tome cuidado com culpa, acusação e intimidação. Dani, tá bom, você falou da culpa e da acusação. E a intimidação? A intimidação vem muito pelo medo. Eu tenho tanto medo de fazer esse erro de novo. Eu tenho tanto medo que isso aconteça comigo de novo, que eu fico o tempo inteiro monitorando todas as situações. E o menor risco, ou o menor risco disso acontecer, eu já me protejo. Intimidação de Satanás, de que te aprisiona um espírito de medo. Então, no item rápido e perdoar, tome cuidado com essas três coisas. E o que te livra dessas três coisas é se perdoar. Porque quando você se perdoa, você arranca da mão de Satanás a culpa, a acusação e ele perde força na intimidação. Ok? Quinto ponto é rápido em obedecer. Beleza. Então eu tenho uma promessa, eu tenho uma jornada, eu avancei já em todos os outros pontos, mas esse ponto rápido em obedecer está em todos eles. O que é o rápido em obedecer? Presta bem atenção no que eu vou te falar.
Veio uma ideia, veio uma certeza, uma convicção de que você precisa fazer algo, faça. Dani, eu tô aqui em casa, aí eu senti que eu preciso conversar com fulano sobre tal coisa. Peça a sabedoria do Espírito Santo, mas faça. Quando o dom de profecia foi ativado na minha vida, eu já contei isso para algumas pessoas aqui, é, eu não sabia lidar muito. Então Deus mandava eu falar com as pessoas e eu ficava assim, ai, será? Mas eu não sei nem o que eu vou falar com a pessoa. Como assim? Eu vou chegar lá e eu nem sei o que eu vou falar. Só que um dia Deus falou assim: se eu tô te mandando fazer, você vai permanecer em me desobedecer, eu vou suspender o dom. O que é suspender o dom? O dom vai ficar, eu vou ter o dom, mas ele vai ficar inútil, infrutífero. Quantos dons você travou na sua vida porque você não alimentou, você não treinou, você não estudou, você não aperfeiçoou esse dom? Deus já deve ter te mandado escrever um livro, você nunca começou. Deus já falou que você vai pregar para multidões, você nunca nem começou a estudar a Bíblia, nunca fez um curso de oratória. Deus falou que você vai ser juiz, você nunca nem começou a estudar. Nem mesmo sabe quais são os passos para ser juiz. Nem montou um plano de ação, tipo assim, tá, para estar nessa carreira eu preciso disso, 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 disso. Deus falou que quer te colocar num cargo alto, mas você nunca nem se preparou para esse cargo. Entenda uma coisa, sorte não existe. É preparação e oportunidade igual a sorte. Bota aí, preparação mais oportunidade igual a sorte. Você se prepara e por você obedecer, por você se preparar, Deus já vê fé. E aí ele vem e dá a oportunidade, você agarra, você está preparado para poder pegar a oportunidade. É isso que é sorte. Aí Deus está te gerando um desconforto descomunal. Você sente o desconforto, não está bem onde você está hoje, seja em casa, mas não tô feliz em casa, não estou agradável em casa. Mas não vai buscar ajuda, não vai ler um livro, não vai ouvir pessoas que vão te acrescentar, fica sempre no mesmo ciclo de pessoas que tem um contágio horrível. Fica sempre com um grupinho de fofoca, fica sempre com um grupinho de gente que não faz nada, com gente que não estuda, com gente que não quer crescer. Você precisa, a partir do momento que você tem uma promessa, você precisa começar a pensar, ok, tenho essa promessa. Aonde eu encontro as pessoas que já alcançaram essa promessa e eu posso servi-las para aprender. Presta atenção. Servi-las para aprender com elas. Depois disso, quais são as matérias, estudos, livros que eu preciso ler para me preparar para essa promessa? Ai, Dani, mas eu não tenho carreira, não. Eu não tenho carreira nenhuma, mas eu tenho a minha família. Olha só, você é líder pelo menos da sua casa, tá bom? E como tem a maior parte mulher aqui, nós temos a autoridade espiritual sobre a nossa casa. Demônio nenhum pode tomar lugar na nossa casa. E se toma, a responsabilidade é nossa, não é do nosso marido. A Bíblia fala que a mulher sabe edificar a casa, não é o homem sabe, a mulher sabe edificar a casa. Então, se seus filhos estão sendo roubados por Satanás, se você está sendo roubado por Satanás, sua alegria, sua vida, sabe, sua paz, você está permitindo pela sua omissão. E eu já vou indicar um filme aqui que com certeza vocês já assistiram, mas vou indicar de novo. Quarto de Guerra. Aquele filme mostra exatamente como é a postura espiritual de uma mulher. Como você pode se posicionar para blindar sua vida e a sua casa. Ok? Rápido em obedecer. Então, quando você vê qual é o primeiro passo, eu quero que você olhe para a sua promessa hoje. É um casamento, é um filho convertido, é uma quebra, quitação de dívida, é um trabalho, é uma carreira, o que for que Deus te prometeu, um ministério. Escreva aí qual é a primeira coisa que vem agora, imediatamente na sua mente, que você pode fazer hoje, que não dependa de ninguém e que você pode fazer imediatamente. Pensa, qual é a primeira coisa? É pedir um conselho?
Que às vezes você não sabe mesmo como chegar lá, mas você já conhece alguém que já chegou lá. É ler um livro? É fazer um curso? É conversar com o pastor? É se confessar? O que é? O que é que você pode fazer hoje para começar a dar um passo em direção a essa promessa, ok? E seja rápido em obedecer. Às vezes você está num culto e vem um insight na hora do culto. Aí você nem anota. Ah, legal, interessante, vou fazer isso. Não anotou, não vai lembrar. Ó, eu vou falar um hábito que eu tenho que eu sugiro que vocês comecem a fazer. Toda vez que você for no culto, vá com caderno e caneta. Porque o que já aconteceu comigo de eu estar no culto, eu receber palavra profética, um insight vir na hora do culto e eu anotar, e depois do culto, eu só não esqueci porque estava anotado. Porque é óbvio que Satanás vai fazer de tudo para me roubar aquela palavra. Anotar é uma forma de você memorizar, mas também é uma forma de você ter documentado o que você precisa fazer. Qual é o passo que você precisa dar? E Deus pode falar com você durante a pregação e te dar insights poderosíssimos de como você vai construir aquela jornada, de como você vai fazer as coisas. E você está perdendo a oportunidade de documentar as palavras de Deus para você. Olha só, profecia não é só quando alguém chega para você pessoalmente e fala assim: eis que te digo, eu vi você fazendo isso. Não é. Quando você. O que que é profecia, gente? O que que um profeta faz? Ele pega a informação do céu e traz para a terra. É isso. Ele recebe uma mensagem de Deus e revela para as pessoas. É isso que um profeta faz. Não é o que eu desejo, é o que ele me mostra. Ok? Você acha que quando você está numa pregação, que seja aqui, e vem uma ideia, e vem um insight diretamente para você, você acha que é quem que está falando com você? Quem é que está falando com você? Sou eu? Mas eu não estou na sua mente. Se é dúvida, é Satanás. Mas se é esperança, se é direcionamento, se é uma orientação, é Deus. Aí você vai e negligencia, não anota. Ah, beleza, depois eu penso nisso. Esse depois eu penso nisso, sabe o que você está falando? Ah, não quero essa orientação, não. Você está agindo assim, ó, como se fosse nada. Não faça isso. Porque o Espírito Santo, a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo bate muito na sua porta, dá orientação, fica batendo, e você recusa, ele para de bater. Ele para de revelar, ele para de lhe falar. Sabe por quê? Por amor. Dani, por amor. Sim, por amor. Porque, pensa só, se o Espírito Santo está te dando orientação e você não está obedecendo, a cada desobediência que você pratica, você está plantando uma semente de desobediência, logo isso vai ter uma consequência ruim na sua vida. Então ele para de falar para que você, até que você aprenda a obedecer. Aí ele para de falar por amor a você, porque ele sabe que se ele continuar falando e você continuar desobedecendo, as sementezinhas de desobediência já estão plantadas no espiritual e já produziu frutos. E ele não quer te trazer qualquer coisa ruim. Aí ele se cala. Aí você não sabe por que que você vai para a igreja e não sente nada, por que que você ouve um louvor e não sente nada, por que que tá na igreja, tá na praça é a mesma coisa. Por que quando um profeta libera uma profecia sobre a sua vida, você não acredita? Por que que a incredulidade e a dúvida entram no teu coração? Porque em algum momento você, ó, cala a boca, Espírito Santo, não quero ouvir. Tá bom, depois você me fala, não quero prestar atenção. E aí nisso, você vai perdendo orientações do Espírito Santo e você depois não tem mais orientação nenhuma. É aquele momento que o cristão se sente perdido. Já viu o cristão perdido? Eu já vi, que chega e fala assim: eu não sei o que fazer. Dani, eu não sei. Eu sei que eu tenho promessas grandiosíssimas, mas eu não sei o que fazer. Aí eu sempre faço uma pergunta para uma pessoa que fala isso para mim. Você não sabe o que fazer? Me diga, qual foi a última orientação que Deus te deu?
Porque em algum momento ele te orientou sobre isso. Qual foi a última orientação? Quais foram as orientações que ele te deu? Você já obedeceu? E é incrível, é a pessoa começar a obedecer aquelas orientações, Deus começa a dar novas. É como se ele se reconectasse, sabe? E aí, por começar a obedecer a Deus, opa, aprendeu a obedecer, posso dar novas orientações. Mas se você não caminhar, querido, você não vai alcançar suas promessas. Promessa, eu vou falar aqui algo que eu já falei outras vezes, mas é para memorizar mesmo. Se alguém não ouviu, vai ouvir agora. Promessa é um convite de Deus para você construir com ele, ó, com ele, não é sozinho, é com ele, um relacionamento para construir um futuro que ele já viu seu. Promessa é um convite de Deus para você construir com ele um relacionamento para construir esse futuro que ele já viu que vai acontecer na sua vida. Aí você decide se você quer a orientação dele ou não, ok? E o último ponto, vou ler alguns versículos para te dar força para esperar em Deus. Em Isaías 40, 31. Isaías 33, 2. Salmos 37, 34. Em Salmos 27, 14. Provérbios 20, 22. Salmos 72, 5. Salmos 41. E o que é o último ponto? Sexto ponto. Esperar em Deus. Dani, o que é esperar em Deus? Vou dar só a introdução. Esperar em Deus é a capacidade que você adquire na jornada de descansar em meio à tempestade, de ter alegria em meio à tempestade, de ter a paz em meio à tempestade.